Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar do Galaxy M23 5G. Um smartphone que sempre se destacou por ser uma ótima opção custo-benefício, principalmente para quem está procurando um smartphone com 5G mais barato. Nem parece, mas o Galaxy M23 5G está completando já 11 meses, quer dizer, já está próximo a completar um ano de vida. E muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Será que o Galaxy M23 5G agora, com quase um ano de vida, será que ele ainda é uma boa opção de compra? Será que vale a pena comprar o Galaxy M23 5G? Bom, nesse vídeo aqui nós vamos revisitar as características técnicas do aparelho, vou mostrar para vocês os recursos de câmera, de performance, vamos falar sobre todos os detalhes do M23 5G e vou comentar também sobre os seus principais concorrentes, sobre as novidades que surgiram aí durante esse ano e se ainda vale a pena apostar no M23 5G, principalmente considerando o fator preço. Então assiste esse vídeo até o final porque ele tá bem legal, mas antes só vou pedir para você deixar aquele like esperto que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, e começando aqui pelas características do Galaxy M23 5G, e algo bem legal desse aparelho é que ele se destacou como um dos modelos com suporte às redes 5G com preço mais barato. A maioria dos smartphones com suporte às redes 5G custavam acima dos R$2.000, alguns modelos batiam ali os R$1.800, R$1.700, só que o Galaxy M23 5G, durante esse ano aí de lançamento, ele chegou a bater os R$1.250, e isso pouco tempo depois do seu lançamento. Então, o Galaxy M23 5G era um aparelho que mesmo pouco tempo depois do seu lançamento já estava com preço muito bom, trazia um ótimo hardware, ótimas câmeras e ainda contava com o suporte às redes 5G. De lá para cá, muita coisa mudou. Infelizmente, o Galaxy M23 5G passou aí por umas mudanças de preço, ele chegou a bater os R$1.250, mas depois o preço elevou aí para quase R$1.800, depois caiu para R$1.600, voltou para R$1.800 e atualmente o aparelho pode ser encontrado por R$1.450. É um preço bem interessante por tudo que o M23 5G oferece, mas atualmente ele não é a única boa opção de smartphone, principalmente para quem está procurando o aparelho com suporte às redes 5G. Falando aqui das características técnicas, esse smartphone traz uma telona, são 6,6 polegadas, é uma tela LCD com painel PLS, resolução Full HD+, 2408 por 1080 pixels, com proporção de 20:9 e taxa de atualização de 120 Hz. Olha, só faltou ser uma tela AMOLED para ficar perfeita, mas em todo caso, olha só, é uma tela muito boa, com ótimo brilho, excelentes ângulos de visão, realmente temos uma qualidade bem legal. Talvez um ponto que poderia ser melhor aqui no M23 5G é a câmera frontal. Ela fica aqui um recorte que é até bastante discreto, mas a Samsung poderia ter colocado uma câmera frontal e um furo na tela para ficar um pouquinho mais discreto. Em todo caso, as bordas não são tão espessas. Reparem que elas têm um bom tamanho, são finas aqui, não são as mais finas entre os smartphones dessa categoria, mas tem um bom tamanho. E mostrando aqui a borda inferior, que já é um pouquinho mais espessa do que as demais, mas ainda assim é mais fina do que a média, ela tem um tamanho menor quando comparado com outros aparelhos. Honestamente, temos aqui uma tela de 6,6 polegadas, mas ela parece ser até maior, é bem curioso isso, ó. Aqui mostrando a pegada para vocês, ficou com aquela impressão de que a tela tem 6,7 e não 6,6 polegadas. E a qualidade é muito boa, realmente gosto bastante aqui da tela do Galaxy M23 5G. Outra característica interessante aqui do M23 5G é o seu acabamento. Ele traz uma tampa traseira e as bordas feitas em plástico, um acabamento simples, mas muito bonito. É um acabamento discreto e com uma tampa traseira fosca que evita marcas de dedos, arranhões. É uma tampa traseira que não fica suja tão facilmente. Achei isso aqui bem positivo. E olha, ele é discreto e também muito bonito. As três câmeras traseiras ficam aqui nessa moldura na tela, mas é uma moldura que faz parte da tampa traseira. Reparem que é uma única peça, então a Samsung meio que desenhou aqui essa moldura por cima da tampa. E aqui estão as três câmeras, a principal tem 50 megapixels, ele conta com uma lente ultra-wide de 8 megapixels e uma lente macro de 2 megapixels. Na verdade é ao contrário, né? A lente macro fica aqui embaixo e a ultra-wide fica aqui em cima e a principal fica aqui no meio. Eu nem falei para vocês, mas a câmera frontal tem 8 megapixels e apesar da resolução não ser muito alta, é uma câmera muito boa. Câmera frontal, principal e ultra-wide trazem modo HDR para fotos e funciona inclusive quando você está utilizando o modo retrato e todas as câmeras conseguem filmar em até Full HD. Inclusive, eu vou acionar aqui a câmera para a gente poder fazer um teste, vou testar aqui a câmera frontal e vou gravar um vídeo usando o áudio da câmera frontal para vocês terem uma ideia da qualidade de imagem aqui da câmera do Galaxy M23 5G fazendo vídeos. Essa câmera consegue filmar em Full HD 30 quadros, na verdade, câmera frontal
a ultra-wide e a principal, todas elas conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Esse aparelho também conta com modo profissional para fotos, traz modo noturno para a câmera frontal, para a principal e para a ultra-wide também, e ele conta com estabilização de imagem. Repare que eu estou fazendo aqui um movimento mais brusco, e ainda assim ele consegue fazer estabilização de imagem, então ele também traz estabilização de imagem para todas as lentes. E aqui gravando com a câmera traseira, aqui usando a lente ultra-wide, a ideia é que vocês possam ter uma ideia da qualidade do som além da imagem. Então tá aqui um recurso interessante que dá para alternar entre as lentes durante a gravação. Então mesmo quando eu estou gravando eu posso mudar entre a lente ultra-wide, a câmera principal, dá para fazer um zoom digital aqui de 2 vezes. Aqui passando para a câmera frontal, posso até alternar entre a câmera traseira e a câmera frontal durante a gravação. Normalmente eu pauso um pouquinho aqui a minha fala, porque quando você alterna entre as lentes, ele dá uma certa travada, né? Ele paralisa um pouquinho a gravação, então pode cortar o áudio. Por isso até interrompo um pouquinho aqui quando eu estou falando. Mas uma câmera muito boa, tem estabilização de imagem e a qualidade aqui acaba sendo muito boa. Outra característica legal do Galaxy M23 5G, algo que até me surpreendeu no seu lançamento, é o seu chipset. Temos aqui o Snapdragon 750G. Esse chipset já é um pouco antigo, ele já era um pouco antigo no momento do lançamento, mas ele tem um detalhe bem legal, que é o seu desempenho. É um chipset muito bom e que normalmente era utilizado em smartphones com características mais premium. Ele ficava ali entre os intermediários, mas com um toque um pouquinho mais elevado. Então um chipset que traz um desempenho muito bom. Para vocês terem ideia, o Snapdragon 750G conta com 8 núcleos, todos eles da série Cryo 570, rodando até 2.2 GHz, e a GPU é a Adreno 609. Para efeito de comparação, essa GPU, a Adreno 609, é a mesma usada no Snapdragon 695. Então temos aqui um hardware bem legal para jogos, e o desempenho do Galaxy M23 5G é muito bom para sua categoria. Outro destaque fica aqui para a memória RAM, são 6 GB, uma capacidade acima da média aqui nessa faixa de preço, e o aparelho também conta com 128 GB de armazenamento. Quanto à bateria, são 5.000 mAh. Na caixa do Galaxy M23 5G veio um carregador de 15 watts, apesar do aparelho suportar carregadores de até 25 watts. Mas como é comum nessa faixa de preço, Samsung optou por colocar apenas um carregador de 15 watts. Eu já fiz os testes de bateria nesse aparelho e com o brilho da tela em 120 lux, o Galaxy M23 5G gastou 4% de bateria durante 1 hora de ligação, foram 9% assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, gravar um vídeo de 10 minutos com o app de câmera gastou 3% e navegar no GPS utilizando o aplicativo Google Maps gastou 6% de bateria. O Galaxy M23 5G veio de fábrica com Android 12 e já foi atualizado para o Android 13, inclusive já está com a One UI 5.1. Em relação à quantidade de atualizações, isso está um pouquinho nebuloso. A princípio eu achei que seriam 4 atualizações, depois me pareceu que seriam 3, mas pelo menos 2 atualizações esse aparelho deve receber. Então ele veio de fábrica com Android 12, recebeu o Android 13 e deve receber futuramente o Android 14. A partir desse ponto já fica um pouquinho difícil saber. Talvez ele receba o Android 15, mas pela política de atualizações da Samsung, parece que nos modelos mais básicos eles não estão trazendo aí 4 atualizações, estão trazendo 2 ou 3. Acredito que ele deva ser atualizado para o Android 14, talvez para o Android 15 e dificilmente para o Android 16. Mas pelo menos mais uma atualização esse aparelho deve receber. A One UI 5.1 é uma interface muito bonita, cheia de recursos e também traz um desempenho bem legal aqui no Galaxy M23 5G. Eventualmente, a interface apresenta alguns engasgos, mas isso é raro de acontecer. Normalmente o desempenho nesse aparelho costuma ser muito bom. Entre os recursos aqui da One UI 5.1, temos os ícones dos aplicativos do Google, da Samsung e até alguns apps de terceiros seguindo a paleta de cores do papel de parede. Então, de acordo com a cor do papel de parede, eles vão assumir também a mesma cor. Isso também acontece na barra de notificações e nos ícones no menu de configurações, e quando você aciona o tema escuro, até mesmo os aplicativos também passam a usar aqui o tema escuro. Então esse é um dos recursos que esse aparelho possui. Ele também traz um atalho aqui para você abrir o app de câmera dando 2 toques no botão liga-desliga, e dá para você alternar entre câmera frontal e câmera traseira. Ele também traz o painel Edge, que é uma barra lateral que te dá acesso a aplicativos, a gaveta de aplicativos, a funções como bússola, régua, previsão do tempo. Dá para você acessar facilmente a opção de captura
captura de tela, seja da tela inteira ou de forma parcial, dá para você extrair texto. Então o painel Edge é um recurso bem interessante e que facilita muito o uso aqui da interface, de vários recursos da interface. Pelo painel Edge você também consegue acessar os aplicativos em tela dividida, dá para você utilizar dois aplicativos simultaneamente, eles permanecem na multitarefa quando você vai alternar entre outros aplicativos, e também temos o modo de exibição pop-up, que permite transformar os aplicativos tradicionais no formato janela. Com a atualização para o One UI 5.1, agora você pode pegar aplicativos que estão em tela cheia, deslizar com os dois dedos de baixo para cima e dessa forma você aciona com esse gesto a multitarefa. Então um atalho bem fácil aqui para você acessar a multitarefa, dá para você colocar atalhos no painel Edge ou na tela inicial diretamente aqui pela tela dividida, e outro atalho bem interessante é deslizando aqui da borda para o centro, você transforma o aplicativo em exibição pop-up e dá para você ter vários aplicativos utilizando esse formato. O Galaxy M23 5G também conta com sensores digitais, ele fica aqui na lateral. Vamos testá-lo aqui, eu não lembro se ele era rápido ou não, mas agora a gente faz o teste na hora. Olha, não está instantâneo, mas está bem rápido, hein? Além de ser preciso, isso eu me lembro bem, ele está com uma velocidade bem legal na hora de fazer o desbloqueio. Ele também conta com desbloqueio facial. Vou fazer aqui um teste rápido. Ele não foi muito rápido aqui na primeira vez não, hein? Não sei se é a posição, mas está funcionando. Ó. Deixa eu colocar ele um pouco mais de lado para ver. Realmente eu não estou achando ele muito rápido, mas pelo menos ele está funcionando e está desbloqueando direitinho. E aqui mostrando o áudio. Infelizmente o Mi23 5G só traz som mono. Ele sai aqui por baixo, ó, tanto que eu consigo abafá-lo completamente com o dedo em cima. Transformar sua TV mas o volume é alto, é muito bom também, tem uma qualidade boa, mas infelizmente ele é mono. Bom galera, se vocês assistiram esse vídeo até aqui, já devem ter percebido que o Galaxy Mi23 5G continua sendo um excelente aparelho, trazendo um ótimo desempenho, câmeras muito boas, com estabilização de imagem. Apesar da gravação ser apenas em Full HD, mas a qualidade das imagens são muito boas, traz modo noturno também para todas as lentes, traz uma bateria com uma boa autonomia, a tela apesar de ser LCD PLS e não Super AMOLED, tem uma qualidade bem legal, que a gente vê que realmente a imagem é muito bonita, traz resolução Full HD Plus e taxa de atualização 120 Hz, e o principal destaque acaba sendo mesmo o chipset, o Snapdragon 750G, que traz um ótimo desempenho para essa categoria, além dos 6 GB de memória RAM. Então temos aqui um ótimo aparelho. Mas de lá para cá, alguma coisa mudou. Tivemos aí vários lançamentos e temos concorrentes muito bons nessa faixa de preço, inclusive da própria Samsung. Recentemente a Samsung lançou o Galaxy A14 5G e também o Galaxy M14 5G, dois aparelhos que são muito parecidos. O M14 5G se destaca principalmente por causa da sua bateria, que traz 6.000 mAh. No resto ele é muito parecido até com o Galaxy A14 5G, e ambos contam com o chipset Exynos 1330 com suporte a Rede 5G, trazem 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, e mesmo sendo o lançamento, eles até estão mais baratos do que o Galaxy M23 5G, olha que coisa. Eles já podem ser encontrados abaixo dos R$ 1.300 e até ali na faixa dos R$ 1.200, um preço bem interessante. Principalmente o Galaxy M14 5G, um aparelho muito bom para quem está procurando grande autonomia de bateria. Em relação às atualizações, esses dois aparelhos só vão receber 2 atualizações e não 4, como acontece com o A34 ou A54, mas em todo caso ele já vem de fábrica com Android 13, então serão atualizados para o Android 14 e o Android 15. Então mesmo sendo menos atualizações, eles ainda vão passar por um suporte bem legal. Em câmeras, eles até são bastante parecidos com o Galaxy M23 5G. Se você quiser um comparativo dedicado entre o M23 e um desses aparelhos, deixa aqui na descrição, que se tiver muitos comentários pedindo, eu prometo que eu vou olhar com bastante carinho. Mas as câmeras de todos eles são bem parecidas. O que vai mudar é o processamento de imagem, já que eles têm processadores de imagens diferentes, justamente por trazerem também chipsets diferentes. Mas o M23 leva a vantagem de trazer uma lente ultra-wide, que não está presente nem no M14 nem no A14. Porém, tanto M14 quanto o A14 contam com uma câmera frontal com resolução maior, de 13 megapixels contra os 8 megapixels aqui do M23 5G. E eu também não posso deixar de mencionar o Galaxy A23 5G, que foi lançado mais recentemente também, apesar de ser um aparelho
de certa forma da geração passada, né, com o Final 3, mas ele foi lançado mais recentemente aqui no Brasil. É um aparelho muito bom, esse traz o chipset Snapdragon 695, também com suporte às redes 5G e com a mesma GPU aqui do Galaxy M23 5G, então o desempenho dele também é muito bom. O problema do A23 5G é que ele é um smartphone muito caro, mas atualmente ele já pode ser encontrado até na faixa dos R$ 1.400, ou seja, tá batendo de frente aqui com o Galaxy M23 5G. Bom, moral da história, M23 5G, mesmo já completando um ano de vida, continua sendo uma excelente opção de compra, mas agora ele não está sozinho como era no passado. Temos pelo menos aí o A14 5G, o M14 5G e também o A23 5G. Então temos pelo menos 3 concorrentes fortes aí da própria Samsung, sem mencionar os outros fabricantes. Só da Samsung temos 3 concorrentes fortes aqui ao M23 5G. Ele manda muito bem em relação a todos eles, mas já não reina sozinho aí quando se fala em custo-benefício. E como eu disse antes, se você quiser ver um comparativo entre o M23 5G, entre qualquer um desses aparelhos, deixa aqui nos comentários que eu vou olhar com muito carinho. Se tiver muito pedido aí, eu prometo que eu trago o vídeo aqui para vocês. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!